Estamos aqui para mais um Textos e Contextos. Dessa vez, respondendo a uma pergunta: o que é o marxismo-leninismo? Para responder o que é denominado de marxismo-leninismo, levaríamos muitos programas e pretendemos fazer isso, analisar as grandes conquistas de Marx e de Lenin. Lenin, de fato, é insuperável em muitas questões, tanto do ponto de vista de questões filosóficas, questões econômicas, questões de tática, de estratégia do movimento operário. Lenin foi o grande dirigente da revolução, da primeira revolução socialista que ocorreu no mundo em 1917, na Rússia. Foi o construtor do primeiro Estado operário. Então é muito importante nós discutirmos as ideias de Lenin. Mas as ideias de Lenin, o leninismo e o marxismo-leninismo são três coisas diferentes. Depois nós vamos desenvolver mais isso. Vamos partir de dois textos. Um texto é do Lukács, George Lukács, marxista húngaro, vinculado ao PC húngaro, grande filósofo do século XX. Tinha uma limitação que inclusive é identificada por um dos seus grandes discípulos, o Stefan Meszaros, que é a sua ideia, aquela visão de que realmente tinha ocorrido, era possível o socialismo no seu país. Mas mesmo assim, ele tem grandes contribuições. Vamos aqui partir da Ontologia do Ser Social, volume 1, onde ele vai identificar essa relação que seria o chamado marxismo-leninismo ou leninismo, certo? Como é que foi trabalhado como a ideologia oficial dos partidos comunistas vinculados ao Estado soviético. Depois que houve que ocorreram várias rupturas, aí nós temos o marxismo-leninismo, o marxismo-leninismo, maoísmo, o marxismo-leninismo, maoísmo, pensamento Gonzalo. Tem até correntes trotskistas que se denominam marxistas, leninistas, trotskistas. E aí vai, ao gosto, Mas vamos aqui ver um texto interessante do Lukács, sobre Lenin. Ele vai dizer: é grande mérito de Lenin, e não só aqui, ter sido o único marxista de seu tempo a rejeitar resolutamente a supremacia filosófica da lógica e da teoria do conhecimento que se apoiam em si mesmas, necessariamente idealistas, retornando, ao contrário, à originária concepção hegeliana da unidade entre lógica, teoria do conhecimento e dialética, mas traduzida em termos materialistas. Mais adiante ele vai dizer: a obra de Lenin é, após a morte de Engels, a única tentativa de amplo alcance no sentido de restaurar o marxismo em sua totalidade, de aplicá-lo aos problemas do presente e, portanto, de desenvolvê-lo. Não é à toa que o Lenin influenciou Gramsci, Trotsky, e grandes intelectuais, e também uma militância comunista aguerrida, em defesa da Revolução Socialista. Aí ele vai continuar, o Lukács aqui. É fato que a grande crise revolucionária decorrente da Primeira Guerra Mundial e do nascimento da República Soviética estimulou em diversos países um estudo do marxismo em termos novos, frescos, não deformados pelas tradições aburguesadas da social-democracia. Só para lembrar, a social-democracia europeia se vinculou, às suas burguesias nacionais na Primeira Guerra Mundial. Foi uma grande traição ao movimento operário. Depois nós vamos fazer até um programa sobre isso. Aí ele vai continuando, Por mais correta que fosse a acentuação das novidades trazidas por Lenin, isso teve, no período de Stalin, cada vez mais o efeito de colocar lentamente o estudo de Marx em segundo plano e de trazer para o primeiro plano o estudo de Lenin, certo? A partir de então, a filosofia oficial se reduziu ao comentário das publicações de Stalin. Marx e Lenin aparecem apenas na forma de citações de apoio. Na terminologia marxista, ele diz um pouco mais adiante, surgiu um subjetivismo total e totalmente voluntarista, que era, porém, um meio adequado, e para alguns o é ainda hoje,
para legitimar com métodos sofísticos qualquer resolução como sendo um corolário lógico do marxismo-leninismo. Devemos nos limitar aqui a registrar a situação. Mas, se o marxismo quiser hoje voltar a ser uma força viva do desenvolvimento filosófico, deve, em todas as questões, retornar ao próprio Marx, sendo que tais esforços podem muito bem ser apoiados de maneira eficaz por muitos elementos das obras de Engels e de Lenin. Olha que coisa interessante, né? Então, o marxismo-leninismo servia para justificar qualquer método sofístico. E por que isso, né? Qual era a base social do marxismo-leninismo, né? O Stalin, né, expressava os interesses de uma camada parasitária, uma burocracia que tomou o poder dos trabalhadores soviéticos. E aqui nós temos um texto muito interessante do Pierre Brouet, que ele vai dizer aqui, no volume 2 da História da Internacional Comunista. O tópico é uma ideologia, o leninismo. Olha o que ele diz, gente. É em 1923 que apareceu a palavra leninismo. Ela era oposta, então, na cúpula do aparato, àquilo que era chamado de trotskismo, isto é, o corpus de ideias que prevalecera no tempo da vitória do bolchevismo e de seus dias seguintes imediatos. Ele se tornará logo, em seguida, o marxismo-leninismo. Ele designa, de fato, e isto é o novo, uma verdadeira ideologia, que não era antes o pensamento marxista em sua diversidade, nem a de Lenin em sua flexibilidade. Em certo sentido, ele se reveste com a forma de uma crença que se encarna num catecismo e numa série de fórmulas, de receitas que recortavam as citações dos textos de Lenin e as separavam de seu contexto. O vocabulário é novo, diferente do antigo, e se opõe em diversos sentidos a ele. Algumas palavras tornam-se corriqueiras, mas passam a designar uma atitude de maneira radicalmente nova, como desvio, entre aspas. Outras, pouco empregadas antes, raramente, ou ao menos mais raramente, surgem ou ressurgem, carregando algumas vezes conotações positivas, pois implicam noções de unanimidade, de dogma e de disciplina. É assim que o partido ideal torna-se moldado na mesma forma, entre aspas, monolítico, entre aspas, soldado, entre aspas, e que o aparato torna-se sua verdadeira coluna vertebral, aspas. O partido está cercado, aspas, de inimigos. A luta de classes não para de se agravar e a vigilância contra os inimigos internos torna-se um dos deveres essenciais numa fortaleza sitiada por todos os lados. A nova noção de crítica e autocrítica, aspas, é a imagem desta mudança. Ela não significa absolutamente que subsiste o direito de crítica amplamente usado pelos bolcheviques, entre eles mesmos no período da luta pelo poder nos dias seguintes de outubro de 1917. Pois a crítica interna torna-se agora o sinal porque os inimigos traem-se, mesmo se eles são ainda inimigos objetivos, né? Aspas, né? A direção, por outro lado, tem o direito e o dever de exercer contra os membros sua crítica, entre aspas, e os obrigar, assim, à autocrítica, entre aspas, né? Então, essa é a essência do marxismo-leninismo, como foi desenvolvido inicialmente na União Soviética e depois se espalhou pelo conjunto dos partidos comunistas estalinizados. Ou seja, estava a serviço dos zigue-zagues políticos e econômicos da burocracia soviética, e isso era incorporado pelos seus satélites, que eram os partidos comunistas, né? Então era uma doutrina, um dogma, certo? Baseados em citações fora do contexto de Marx, de Engels, de Lenin, para justificar, né, uma política que garantia o poder à burocracia, a repressão aos trabalhadores, né? E muitas vezes a capitulação diante da burguesia imperialista e das chamadas burguesias nacionais. Então, o marxismo-leninismo, enquanto uma doutrina histórica, né, uma propaganda que se desenvolveu e que hoje a gente pode encontrar em lojas de livros usados, né, muitos textos da antiga União Soviética,
ou da Albânia, de outros países, tem essa função, certo? Então é uma forma de sufocamento, né, dos ideais, das ideias, né, da visão histórica de mundo desenvolvida, né, inaugurada por Marx e Engels e desenvolvida por Lenin e outros revolucionários, ok? Então esperamos com esse programa começar um esclarecimento sobre o que é essa doutrina do marxismo-leninismo, né, como foi desenvolvido historicamente. Não significa que o Lenin tenha dado continuidade concreta aos pensamentos, às ideias, né, à linha geral de Marx. Mas nesse sentido de fusionar numa doutrina única, coesa, dogmática, não tem nada a ver com marxismo. Até a próxima.